Cirurgia de períneo ou perineoplastia nada mais é do que a correção cirúrgica do corpo perineal. O corpo perineal é uma estrutura anatômica que se encontra aqui entre a vagina e o ânus da paciente. Geralmente, a paciente que é submetida a uma cirurgia de perineoplastia, ela também tem que ser submetida a uma cirurgia de parede vaginal posterior. Muitas vezes que a paciente chega no consultório comentando que está com um incômodo vaginal e esse incômodo vaginal é definido como um prolapso de parede posterior de vagina, que conseguimos ver aqui. Essa paciente deve ser submetida a uma cirurgia de colpoplastia de parede vaginal posterior, associado à perineoplastia. A perineoplastia muitas vezes é uma cirurgia também estética, mas se a paciente, por exemplo, já foi submetida a vias de parto em que esse corpo perineal ficou com estrutura anatômica diferente do que era antes, sim, ela também pode ser submetida a uma cirurgia de perineoplastia. A função do períneo, na verdade, é uma função também de outras partes da estrutura anatômica pélvica da paciente. Então, a função do corpo perineal também é a sustentação da pelve ou a sustentação dos órgãos pélvicos, quer sejam útero e vagina, intestino com relação ao reto, que é o final do intestino, e também temos, como eu comentei, outras partes da anatomia pélvica, que são hiato genital, por exemplo, a estrutura entre o canal vaginal e o ósteo uretral, onde sai a urina da paciente. Essa estrutura anatômica, assim como o corpo perineal, são responsáveis pela sustentação da nossa pelve. Obviamente, eles também têm perto de si estruturas musculares que são responsáveis pelo funcionamento desses órgãos pélvicos. Eles contribuem não só para a sustentação, mas também para a função desses órgãos. E, obviamente, quando uma paciente tem um desconforto na região do períneo, pode ser que ela seja submetida a uma cirurgia e pode ser também que ela seja encaminhada a um tratamento clínico chamado fisioterapia pélvica urogenital. De modo que tanto a função do corpo perineal como de outras estruturas anatômicas da pelve possam ser restabelecidas. A mulher começa a perceber que tem algo errado no períneo quando ela percebe que pela vagina alguma coisa está fazendo prolapso. Então, quando ela vai tossir, quando ela vai espirrar, quando ela vai fazer algum outro esforço no dia a dia dela, ela percebe que as paredes vaginais, nesse contexto aqui, estão fazendo um prolapso. Muitas vezes a paciente também descobre que tem um períneo ou um corpo perineal disfuncional quando está tendo relação sexual, por exemplo, e ela percebe a vagina mais flácida, até mesmo com um termo que usamos chamado flatus vaginal, e, portanto, ela precisa de uma ajuda médica. Quando a paciente comenta sobre perda de urina aos esforços, inclusive, aí é outro tipo de patologia que o ginecologista também precisa examinar, chamado incontinência urinária, e muitas vezes, se a paciente tem as duas coisas, tanto o prolapso de parede vaginal posterior, junto com a disfunção do períneo, e também a incontinência urinária, podemos oferecer tratamentos diversos, tanto com relação à fisioterapia, quanto com relação à cirurgia. Os sintomas com relação à disfunção de períneo podem acontecer em variadas idades. Na maioria das vezes, as pacientes já começam a perceber essa disfunção de períneo após os partos, ou até mesmo as gravidezes, não necessariamente se foi um parto via vaginal ou um parto via cesárea. É verdade que a mulher pode prevenir, sim, a disfunção do corpo perineal ou do períneo, seja com relação durante o parto ou durante até mesmo antes do parto, com fisioterapia para gestante, e até mesmo antes da paciente engravidar, com relação à manutenção de peso, atividade física regular
e até mesmo fisioterapia pélvica para evitar a disfunção do períneo. Até pouco tempo era um tabu fazer fisioterapia pélvica, seja para evitar incontinência urinária, seja para evitar a disfunção do períneo, mas hoje em dia nós já dispomos de um acesso muito maior à fisioterapia pélvica e as pacientes têm conseguido acessar esse tipo de tratamento sem tanta dificuldade. É importante que a paciente já se perceba, ou seja, já perceba a sua anatomia pélvica, de modo que, quando ela já comece a ter um pouco de desconforto com relação a essa região, inclusive o períneo, ela procure ajuda médica com um exame físico adequado e, consequentemente, uma orientação adequada para uma fisioterapia, para a perda de peso ou atividade física específica, de modo que a disfunção do corpo perineal, por exemplo, não evolua e a gente possa, dessa forma, evitar uma cirurgia futuramente. Portanto, é importante comentar que uma disfunção ginecológica, muitas vezes relatada ao ginecologista, pode também ser tratada por outros profissionais. Consequentemente, nós como ginecologistas devemos também oferecer à paciente um tratamento com fisioterapia, com nutricionista caso haja indicação de perda de peso e até mesmo um educador físico.